Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas às minhas redes sociais, lá no meu canal, assim como no Facebook e no Instagram. Sidney Rufato Pisquilla, você pode encontrar lá sempre aquele bate-papo legal, aquelas reflexões, aqueles temas que possam auxiliar a você na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, enfim. A você que está aí do outro lado da telinha, você que já me segue, você que curte, que acompanha, e eventualmente você que está chegando agora e que passa a fazer parte do meu trabalho e eventualmente também daquilo que pode ser até a minha vida, né? Então, desde já, muito obrigado. E hoje nós iremos tratar sobre um tema que julgo ser muito importante e que espero e desejo realmente de coração que possa auxiliar a você, como sempre, quando escrevo e quando elaboro algum tema, alguma reflexão. Espero e desejo que sempre seja, em primeiro lugar, válido para mim e que estes temas, esses argumentos possam ajudar a você. E hoje nós iremos tratar sobre o vício, né? Poderíamos dizer, né, que a vida e suas escolhas, é lógico que vamos nos deparar com a liberdade humana, né? Ela é fantástica na nossa vida, a gente tem noção disso, né? Nos permite viver um longo tempo a nossa própria vida, o fato da liberdade, ou interromper a mesma por uma possível escolha que venha a comprometer a nossa própria vida. Então, justamente, né, a gente vai se deparando que a liberdade tem essa importância, um fato quase que determinante na nossa vida, pelo fato que se tratam de nossas escolhas, né? De fácil compreensão, mas de difícil, né? Talvez aceitação, né? Esse fato de nós tratarmos sobre a liberdade, né? Pois temos liberdades diferentes, né? Parece que a própria liberdade ela se distingue totalmente de uma pessoa para outra, né? O que quero refletir hoje é próprio sobre isso. A liberdade, enquanto consiste para o bem, não deveria ela ter pareceres diferentes. Me refiro ao seguinte, né? A liberdade tem seu mesmo significado para toda a pessoa humana. Tornar ela ou ele livre para viver, né? Mas dentro sempre de contextos sociais, políticos, econômicos, religiosos, né? Princípios e valores éticos, deveres e direitos. E aqui talvez caberia uma reflexão para um dia de amanhã muito séria sobre deveres e direitos. Para você, aí do outro lado, o que você julga que vem primeiro na vida da pessoa? O direito ou o dever? Eu ficaria com o dever. Mas se você fica com o direito, te respeito sem nenhum problema. Mas repito, eu ficaria que primeiramente para a pessoa humana vem os deveres e depois o direito, né? Mas, como dizíamos, né, a liberdade humana nobre, importantíssima para a vida da pessoa, para a vida da sociedade, para qualquer contexto social, político, econômico, religioso onde se vive, a liberdade ela precisa ser bem aceita e muito bem compreendida, né? Quando o conceito de liberdade acaba fugindo, saindo de parâmetros e conceitos, né, que deveria ser normal e comum para todos, essa liberdade ela se torna escrava, né? A pessoa se torna escrava da liberdade quando os conceitos e princípios que deveriam ser para todos, né,
eles não são vividos dessa forma, né? Vivendo ao contrário das regras, não sou mais livre, eu sou submisso. É bem isso, né? Quando a gente se depara com realidades que fazem essa liberdade ser vivida segundo aquilo que eu acho, né? Os chamados achismos, né? A pessoa acaba sendo submissa, porque preciso que alguém me faça viver, me coloque na situação de obrigação, né? Então, quando não sou capaz de viver a plenitude da liberdade, alguém precisa quase que impor um limite à minha liberdade. Então essa liberdade até poderíamos colocar entre aspas, né? Ela ficaria uma obrigação dentro da liberdade. Mas que tipo de liberdade eu vivo quando eu sou obrigado? Alguém me impõe algo dentro da minha liberdade. Esta liberdade minha, ela é ofuscada. Eu não vivo mais a plenitude, o significado da própria liberdade para a vida humana. Mas é lógico que você poderia me perguntar o que tem a ver isso com o tema que hoje nós dizíamos lá no início da gente trabalhar, que é o vício. E eu penso que tenha tudo a ver, né? Pois o vício, ele priva uma pessoa, ela priva o ser de ser livre. Com certeza você já se questionou a respeito. Se nós analisarmos, né, que parte do dia, né, ou parte da própria vida, eu tenho que tirar para estar com o meu vício. Ah, olha que interessante, julgo ser interessante. Sempre aí do outro lado da telinha você tem aquela liberdade de concordar, de discordar, mas antes de colocarmos o fato de concordar ou discordar, fazer uma reflexão. Mas você poderia, de certa forma, até me perguntar o que tem a ver isso com o tema que nós dizíamos que iríamos tratar hoje, que é o vício, né? Eu até penso que tenha tudo a ver, né? Pois o vício, de certa forma, ele priva, né, a pessoa de ser livre. E se nós analisarmos, né, parte do dia, parte até da própria vida, eu tenho que tirar para estar com o meu vício. Sim? Por isso que eu falo, né? Importantíssimo, né? O critério da liberdade com o vício que me priva, né? Tira parte dessa minha liberdade de poder estar fazendo algo, por exemplo, de diferente, para que eu possa estar com o meu vício. Imaginemos a pessoa que ela precisa tirar um tempinho para fumar, desde que seja com sobriedade. Imagina se eu vou estar julgando. Não é essa a minha intenção. Tanto quanto aqueles e aquelas eventualmente com o fato da bebida, né? Quanto tempo talvez precisam tirar da vida, do trabalho, da convivência, da família, do próprio lazer, para estar com o vício, né? Então, quase poderíamos pensar, né, que essa liberdade de estar fazendo algo de diferente, eu sou privada para estar com o meu vício, com uma fraqueza que carregamos dentro de nós. E eu, como já disse outras vezes, quando escrevo e quando falo, que seja primeiro a servir para mim, né? Eu fui uma pessoa que já bebi, né? Confesso que não sabia beber, começava e não sabia parar, tirava muito, mas muito tempo para estar com o meu vício. Encontrava desculpas de encontrar amigos para estar com o quê? Com o meu vício, né? Então não sabia ser prudente, não sabia ser sóbrio, momento, hora e dia para iniciar, e não sabia parar, né?
Então, em um determinado momento da vida, eu percebi que era a hora de dar um basta, de ser livre, ter a plenitude, ter o significado da liberdade na sua totalidade comigo, né? Quem determinava muito do meu dia a dia era assim, o vício. Posso dizer que eu não era um dependente químico nesse sentido. Se fosse, talvez só a coragem não teria me dado essa possibilidade de me privar 100% do fato da bebida, né? Se fosse, né, este fato de uma dependência química, eu seria um alcoólatra e que precisaria de tratamento, com certeza, né? Mas talvez aquela vergonha na cara e me ajudei, né? Mas confesso que esse fato me tornou um ser livre. Falo isso com total e plena consciência, liberdade e maturidade, né? Passei a ver a própria liberdade de um jeito diferente. É lógico que aqui não tenho o mínimo, né? O mínimo direito e também o dever de criticar, né? De pensar em quem tem o seu vício, né? Por caridade, quem é sóbrio é capaz de seus limites, que bom, parabéns a você que consegue ser sóbrio, ser prudente, né? Mas fico até encantado com isso. Que bom, né? Quando você sabe se colocar no seu devido lugar com os amigos e com a família, né? De ter sobriedade em relação a isso, né? Mas confesso que realmente é muito, muito, muito importante, né? Mas de certa forma também a gente fica triste, né? Quando a gente vê e percebe que o vício de qualquer coisa, né, pode tirar a liberdade da própria pessoa, tira o seu tempo para estar com ele, como nós já meditávamos, né? Inclusive poderíamos colocar quase que uma perguntinha, né? Se você já se perguntou quanto tempo seu vício já roubou de sua vida, né? E repito novamente, aqui o vício ele não vai se referir, preste muito bem atenção, somente aquilo que é a bebida, o cigarro. São tantos os vícios, né? São tantos os vícios, né? Quantas coisas, né, mais a você poderia ter feito para você, para a sua família, no seu trabalho, se não precisasse estar com o seu vício, né? E aqui eu gostaria que você viesse comigo, que a gente como se estivesse percorrendo uma estrada, caminhando juntos e conversando, por exemplo, que você me perguntasse, ou que a gente se perguntasse, quais os tipos de vício? Bem isso, muitas vezes as pessoas já pensam que estou falando de quem bebe, de quem fuma, mas não somente, né? Vamos caminhando e conversando sobre o viciado, os viciados em seus trabalhos, seus jogos, seus lazeres, né? Suas roupas, suas amizades, seus carros, não é verdade? Veja só quantos tipos de vício que nos roubam tempo e nos roubam até vida. Sim, nos roubam tempo, nos roubam vida. Por que será que, né, ninguém nos alerta a respeito disso? E não é que a gente não saiba que o vício esteja roubando tempo precioso e tempo bom da gente. A gente sabe e como sabe, não? Né? Então, vamos, como eu usava esse exemplo, né? Vamos caminhando nessa estrada, que depois, que estrada é essa? É a estrada da minha, da tua, da nossa vida, onde a gente conversando, a gente vai se deparando realmente como o vício, né? Ou os vícios nos roubam
tempo. Nos roubam tempo, é um tempo que a gente não consegue recuperar mais. Frequentemente, né, a gente vê, talvez até adolescentes, jovens, adultos, e também repito, aqui não tenho a mínima intenção de criticar. Como deve ser difícil, acredito que você já tenha se perguntado, né? Quando a gente se depara com alguém que não consegue deixar um vício, deve ser muito triste. Então, por isso que é necessário a gente não criticar. Talvez dar um passo atrás e tentar se colocar na situação daquela pessoa. Pode ser que às vezes um desgosto familiar, um desgosto pessoal, são tantas as possibilidades que fizeram realmente aquela pessoa se encontrar nessa situação. Nós sabemos tantas histórias de pessoas que faliram na vida, enquanto vida ética e moral, de princípios e de valores, faliram economicamente pelo fato de ter um vício, 2, 3 ou mais vícios. Mas reflita comigo, convém que eu, que você, que nós se sintamos no dever e no direito de julgar essas pessoas? Eu não julgo. Eu falo por experiência, como eu também fui julgado. É lógico, quando eu não conseguia viver a sobriedade em relação à bebida, fui muito, mas muito julgado. Então eu optei por parar, não para justificar quem tanto falava a meu respeito. Não, foi por uma questão de maturidade minha e de julgar que era o momento de dizer basta, realmente basta. Mas sou muito feliz e te agradeço, né, por fazer esses passos nessa estrada da vida comigo, falando a respeito dos vícios, né, e que realmente esse fato dessa opção de não beber mais, né, abriu a minha mente para que eu realmente possa entender o valor da liberdade e entender que preciso me corrigir, né, para não pensar que o viciado é somente o que bebe, o que fuma, né, mas que tenho tantos outros vícios para corrigir dentro de mim. Pense comigo, né? Tantos vícios, certos vícios nos levam a diminuir os nossos dias, a nossa vida, nos fazem perder tempo e, além do mais, causam danos para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa sociedade. Mas então por que a gente não deixar esses vícios? Não deixar esses vícios para que outros vivam. Não! Que bom se pudéssemos condividir e viver uma sociedade onde a sobriedade fosse a palavra quase que chave para o trabalho, para tudo. Não termos o dependente químico, não termos o dependente de bebida alcoólica, de trabalho, dependente de roupa, dependente de carro, de casa, de afazeres e de tantas coisas. Felizmente ou infelizmente, talvez esse nosso desejo, ele não pode ser alcançado, né? Então poderíamos nos perguntar por que as pessoas são apegadas aos vícios, né? O que leva a não conseguir a se libertar? Eu repito, eu me libertei, mas não tenho o direito de criticar e de falar mal do outro. Ao contrário, eu sinto compaixão, eu tenho pena, eu tenho dó de quem não consegue se libertar. Não foi uma e nem 2, 3 vezes ou mais que quem me conheceu antes já me perguntou: como você conseguiu? Qual é a receita? Mas a receita minha pode não ser a sua, pode não ser a do outro. Então, a mim cabe o respeito, lógico, cabe o devido respeito a outra pessoa, né? Parece que o vício é uma necessidade na vida da pessoa, né? Lógico, eu me refiro aos vícios que causam danos maiores, né?
parece que realmente é uma necessidade para esconder algo, para amenizar que tipo de dor, né? Muito difícil, né? Por exemplo, quem fuma e bebe muito, né? Danos grandes para a saúde acaba tendo, né? Mas sei que causam danos, então por que não deixo, né? É incrível. Se eu sei, se as pessoas sabem que causam dano, por que elas não deixam do vício? A gente não consegue entender, né? Se a gente começar a pensar, acredito que é quase intrigante, né? Uma palavra que frequentemente eu uso, né? Quase intrigante pensar, mas se queremos viver uma longa vida, né? Deus nos livre, por exemplo, da morte, a gente pede de uma doença grave, mas os vícios que vão nos matando aos poucos, né? Dia após dia, a gente não deixa, a gente não quer deixar, as pessoas não querem deixar. Repito, imagina se aqui é a intenção de julgar alguém, né? Como eu já falei, sei e reconheço que fui uma pessoa onde a sobriedade eu não sabia, eu não conseguia viver. Então eu falo para fazer com que as pessoas possam ser livres e não precisar mais tirar tempo para estar com o vício. Podem tirar o tempo para outras coisas. Sempre falo com muita transparência e com muito amor. Preste muito bem atenção no que eu vou dizer. A você que me conheceu e que me conhece, a você que eventualmente passa a me conhecer, né? Foi graças ao fato de ter parado de beber qualquer tipo de bebida alcoólica que parece Deus me disse assim. E eu falo isso por experiência minha. Se você quiser acreditar, que bom. Se você não quiser acreditar, fique tranquilo, fique tranquila, sereno, serena. Da mesma forma vai ser válido e vai continuar sendo para mim. Por quê? Porque não é algo externo a mim. Isso é algo de interno. E presta atenção nisso. Deixei a bebida e recebi de presente, sabe o quê? O dom de poder compor música. Opa! Então não é uma realidade externa como pegar um copo, uma garrafa e beber. Nasceu ao interno de mim um dom sublime. Hoje confesso com muito carinho que eu tenho mais de 40 músicas de minha composição. Parte delas registradas, gravadas em São Paulo, precisamente em Marília, com o Tom Lima, Estúdio Tom Lima. Quiser procurar nas redes sociais, vá lá no Instagram, vá no Facebook. Tom Lima, Estúdio de Marília, São Paulo, onde as músicas gravadas e registradas eu tenho os direitos autorais. Mas não por isso, mas nasceu, brotou no coração. Isso. Então é um presente que eu ganhei após ter deixado algo. Deixado, sabe o quê? A bebida. Ter deixado, como às vezes o pessoal brinca, hoje é o gole. Deixei isso e ganhei isso. Comparando aquilo que era com o que eu recebi, nada se compara. Ao contrário. Nem me permito de comparar tamanho dom que Deus tem. Não é colocado, estava no meu coração, estava na minha alma, no profundo do meu ser. Sabe o que não deixava eu ver que eu tinha o dom de compor e o dom da música na minha vida? A bebida. A bebida escondia dentro de mim um dom muito, muito sublime e muito grande. E como eu sou grato por isso. Muito. Hoje nas minhas redes sociais eu escrevo e posto sobre argumentos, sobre reflexões, né, que realmente me enchem de alegria. E, como eu dizia, né, as músicas, parte delas que são de minha autoria e que já são registradas com meus direitos autorais, músicas que eu escrevo, que canto, que pego meu violãozinho ou a gaita que seja e posto no meu canal, na minha página no Instagram, né? Então,
realmente, né, a você que é sóbrio, continue sendo sóbrio. E eventualmente a você que precisa estar muito tempo com seu vício, tente ficar mais com você, com sua família, com quem você ama, que com certeza você vai ser mais livre, vai viver uma vida melhor. Com certeza não sou ninguém para aconselhar você, mas eu falo de minha experiência vivida, de minha experiência própria. Penso que eu tenha sido até feliz ao dizer isso, né? Ao refletir sobre isso. Cuidado para não passar parte ou boa parte de sua vida com o vício ou com os vícios, perdendo tempo precioso de estar com você mesmo, de estar com a sua família, de estar rendendo mais eventualmente no seu trabalho, tá bom? Vou ficando por aqui por hoje. A você que realmente já me acompanha no Facebook, Sidney Rufato Pisquilla, lá no meu canal Sidney Rufato Pisquilla, também no Instagram, fica como sempre a minha gratidão, o meu muito obrigado. Você pode curtir, você pode compartilhar, e como sempre digo, talvez é através de um curtir, de um compartilhar, de um enviar para os amigos, que você pode estar salvando uma vida, um trabalho, uma família ou até uma empresa. Fiquem todos na paz e, mais uma vez, muito obrigado por ter paciência comigo, por ter tirado um pouco do seu tempinho para estar aqui comigo. Fiquem bem, fiquem na paz. Tchau.